Graça e paz, um bom dia. Hoje nós estamos continuando nossos devocionais diários. Você que tem nos acompanhado, não deixe de estar compartilhando, curtindo, comentando. É muito importante que esse vídeo, estes áudios, estas pregações cheguem a várias pessoas para que conheçam a palavra do Senhor. Hoje, se você está acompanhando as nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, estamos em Deuteronômio, do capítulo 9 até o capítulo de número 12, e no Novo Testamento estamos lendo Hebreus, capítulo de número 2. E que capítulo maravilhoso! Nós vamos ver que pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Veja o que o autor aos Hebreus está escrevendo para nós. Está lhe dizendo que se a palavra anunciada por anjos, as pessoas que não a obedeceram receberam um justo castigo, quanto mais nós hoje temos o Filho que está nos falando. Foi o que o autor aos Hebreus deixou muito claro para nós, que antigamente Deus falou pelos profetas e tal, e agora ele está falando através do Filho. Negligenciar, deixar de ouvir, deixar de atender a palavra do Filho, com certeza não vamos escapar do juízo que isso pode vir a trazer. Jesus mesmo anunciou, e depois isso tudo que ele falou foi confirmado pelos apóstolos, e juntamente com ele o Espírito Santo ia os abençoando e ajudando enquanto eles iam pregando a palavra do Senhor. E continua hoje fortalecendo essa palavra e colocando ela, imprimindo ela, aplicando ao coração de todos o que a ouvem. E ele vai falar algo fantástico, maravilhoso, espetacular. Faltam palavras sobre Jesus aqui embaixo. Ele diz para nós no versículo 8: todas as coisas tu já estás debaixo dos seus pés, ou seja, debaixo dos pés de Jesus. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, ele vai deixar claro muito quem é, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Veja que aqui o autor aos Hebreus está mostrando para nós a obra da expiação, a substituição que Cristo fez por cada um de nós. Ele provou a morte por nós, ele morreu por cada um de nós, ele foi coroado pelo seu sofrimento, ele foi feito menor que os anjos por um pouco de tempo, para que se tornasse um homem como nós e sofresse a morte. Os anjos não morrem, Jesus Cristo ele morreu por nós, morreu em nosso lugar e provou a morte em nosso lugar. E com essa morte dele, aqui o autor aos Hebreus vai pipocar aqui embaixo várias palavras falando que agora nós pertencemos à família dele. Veja o versículo 10, que ele diz que ele conduziu muitos filhos à glória. No versículo 11 ele diz: ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. No versículo 13 ele diz: eis que estou aqui e os filhos que Deus me deu. E no versículo 17 ele coroa isso dizendo: em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O autor dos Hebreus está deixando muito claro: nós pertencemos à família de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e nos trouxe para a sua família. Vamos nos lembrar que agora ele é o primogênito da criação. Em um momento ele foi o unigênito. Lembra quando João vai escrever ali, quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O autor dos Hebreus, no capítulo 1, já vai dizer que Jesus é primogênito. Por quê? Por causa de tudo isso que nós lemos aqui, dos versículos 10 até o versículo 17. Ele conduziu os filhos à glória, ele agora chama de irmãos e não tem vergonha disso. Ele está ali junto com os filhos de Deus, e ele, semelhante aos seus irmãos, ele sofreu, e hoje ele é o misericordioso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele sofreu como um ser humano. Ele pode se compadecer de qualquer um de nós,
porque sabe o que é que nós realmente passamos, como nós vivemos, e ele levou isso tudo a cabo através da sua morte. Que coisa maravilhosa é nós entendermos a obra que Cristo fez por nós. Diz aqui que ele fez propiciação pelos pecados do povo, ou seja, ele desviou a ira. A propiciação é o desvio da ira de Deus. A ira de Deus veio totalmente sobre ele para que não caísse sobre os outros filhos de Deus. Um único filho de Deus, o Filho poderoso, Jesus Cristo, recebeu o castigo que era para nós. Como Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele termina no versículo 18 dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sofreu, ele venceu, e ele diz para nós: você também pode vencer, porque eu estou contigo todos os dias. Nós entregamos definitivamente nossa vida a Jesus, e a paz do Senhor